Boa noite a todos. Boa noite. Gente, vamos dar uma animadinha, né? Para dar uma esquentada. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Já começou a melhorar, né? O frio basta lá fora, né? Vamos ter um clima bem agradável, bem acolhedor. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miravense recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz do Evangelho. E essa noite nós vamos falar de um tema bacana, está virando até clichê, né? Um tema bacana, que é o conhecimento do futuro. Quem vai falar para nós é nosso irmão Milton. Mas antes disso, eu queria saber, tem alguém que pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Miravense? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Meus caros, vou convidar vocês a me acompanharem na oração, porque sem Jesus no nosso caminho, sem Jesus no nosso propósito, nenhuma tarefa no caminho da caridade se sustenta. Então vamos lá. Ó Jesus, divino amigo, mestre e irmão, companheiro de todas as horas, novamente aqui nos encontramos, na condição de eternos presentes, Jesus, rogando teu amparo, tua proteção, para a realização de mais uma noite de estudos, essa tarefa bendita da instrução, Jesus, que nos livra, liberta da ignorância. Senhor Jesus, que o palestrante da noite possa ser envolto nas vibrações mais ternas e equilibradas, para que suas palavras possam encontrar em nossos corações a ressonância necessária para que possamos absorver, Jesus, tão ricos conhecimentos que provém da tua palavra. Nos auxilie nessa jornada, divino mestre, e permaneça conosco, nós que ainda somos tão pequenos diante de ti. Hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Saúde, alegria e as bênçãos de Jesus em todos os corações. O assunto é muito interessante, conhecimento do futuro. Então nós temos um tanto de informações sobre esse assunto, que muitas vezes nas pesquisas nós ficamos até um tanto perdidos, mas é muito bom estudar sobre esse assunto, porque ele é da máxima importância para nós. Quando alguém diz para nós, esse menino tem futuro, não sei se vocês já escutaram, ele tem mesmo. Todo mundo tem futuro, todo mundo, né? Nesta vida, na próxima, e nas próximas, e nas próximas, porque a vida não se acaba. O corpo é um instrumento emprestado por Deus e que tem prazo de validade. Isso é o pior da história, né? Não adianta colocar na geladeira, não adianta passar formol, um dia ele vai se acabar. Mas o Espírito não. Paulo de Tarso diz que o Espírito se renova dia a dia. Então, o conhecimento do futuro. É preciso se preocupar com o futuro, né? E nós nos baseamos nas obras espíritas. Nós estamos aqui para tratar deste assunto segundo a ótica espírita. Então é muito sensato que nós baseemos, né, nas obras espíritas. Está baseado no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no livro A Gênese, né? Todos esses livros que eu mencionei são de Allan Kardec. E no Novo Testamento, né, de Jesus, o Evangelho de Jesus. Então, eu queria começar de forma dramática, retumbante, que ficasse marcado. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado de deixar o povo assustado, né? Mas nós não podemos negar a realidade, porque o que eu vou trazer aqui já tem 2000 anos, que está no conhecimento de todos, está no Evangelho de Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Jesus foi profeta, né? Jesus foi profeta. Você sabia que Jesus era primo de João o Batista? João o Batista
é primo de Jesus. E João o Batista, considerado o último dos profetas. Impressionante, como que da mesma família nós temos o fim da era profética e o início da segunda revelação de Deus na terra, que é a lei do amor. Então, no sermão profético, capítulo 24 de Mateus, eu vou ler porque é tão importante, mas eu vou ler bem tranquilo para todo mundo entender. Quem não entendeu poderá perguntar, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus profetizando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Está aparecendo hoje em dia, não está? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda não são as dores, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo mundo já escutou isso, só ninguém lembra onde estava escrito, né? Está aí, Mateus, capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, entenda, Jerusalém. Eu anotei o que foi que Daniel falou. Está nas anotações do apóstolo, do profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que ele fala da destruição de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado, não desça tirar coisa alguma da casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Dá para sentir um frio na barriga, não dá? E quem ditou essa profecia foi Jesus. Quem conhece de profecias diz o seguinte, que as profecias foram feitas para não acontecerem. Sabia disso? As profecias foram feitas para não acontecerem, porque as profecias são um alerta. Vocês conhecem a história daquele que foi engolido pela baleia? Conhece? Jonas. Deus falou com Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive, porque a cidade de Nínive está se transformando numa Sodoma e Gomorra.
A gente acha que Deus não está vendo as coisas, né? Olha, antes de Jesus, Deus já estava acompanhando a terra. E um profeta de Deus na terra, na época, era Jonas. Sabe o que são os profetas de hoje? Não. Hoje a terra está cheia de profeta. São os médiuns. São os médiuns. Então, Deus falou: Jonas, vai até Nínive, marca a audiência com o rei, fala para ele para acabar com aquela confusão que está na cidade, tanta violência, tanto desregramento, tanta viciação, porque se ele não conseguir fazer isso, eu vou acabar com a cidade, porque não pode. Isso é muito grave. É muito grave. Porque olha só, olha o que Deus disse: se não acabar com a viciação, eu vou acabar com a cidade, eu vou acabar com o povo. Então, às vezes, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, é preferível uma desencarnação do que viver uma vida de erros, de crimes e de viciação. Porque após uma desencarnação vem um período de regeneração e novamente uma outra reencarnação em outra circunstância, em outro ambiente. Não é assim com os nossos filhos. Nosso filho está numa escola que só temos notícias de que lá tem muita droga, que lá tem muita criminalidade, que o nosso filho, cada dia que passa, está se envolvendo com coisas erradas. O que nós fazemos? Vamos tirar ele da escola. Vamos mudar de escola. Não é assim que fazemos? Da mesma forma. Nós somos acompanhados, nós não estamos desamparados. Nós temos um Pai que nos acompanha dia e noite. O Evangelho fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para ajudar os homens. Mandou Jesus. E Jesus está nos convidando para a festa de bodas. O que é a festa de bodas? É a festa de casamento. O casamento do Filho dele, Filho de Deus, com quem? Quem é a noiva? A noiva é a igreja. O que é a igreja? Nós somos a igreja. A palavra igreja significa a reunião dos povos do deserto. Os povos que estão passando fome, passando sede, passando necessidade, se reúnem para receber ajuda. Isso significa igreja. Então, o festim das bodas é o casamento de Jesus conosco, porque nós somos a igreja. Lembra das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes? Hoje, do mesmo jeito, tem os prudentes e tem os loucos, que desperdiçam a reencarnação, desperdiçam as suas energias, desperdiçam as suas forças, com vícios, com drogas, com desarmonias, com matança, com violência. E existem os prudentes, que buscam Jesus, que buscam a Deus nos melhores dias da sua juventude, como ensina Paulo de Tarso. E Deus nos convida para o festim das bodas, porque a vida é uma festa. E com Deus, com Jesus nos orientando, temos muita oportunidade de vencer as nossas inferioridades, porque todos nós, sem exceção, estamos reencarnados para reconciliar. Não sei se você sabe disso. Nós estamos encarnados com o objetivo de reconciliar. Reconciliar com quem? Com quem? Diz os espíritos superiores que nós encarnamos junto dos nossos adversários. Dentro da nossa casa estão os nossos adversários. Reencarnou junto para quê? Para reconciliar, para transformar ódio em amor. Já observaram os casais? Antes de casar é meu bem, meu amor,
depois que casa, aí que trem, não é assim? Fala trem. Não é? Observe. Porque antes de reencarnar, antes de casar, o Emmanuel explica num livro muito interessante, que eu acho que todo mundo aqui já leu. Eu só vou falar de bobeira, mas eu acho que todo mundo já leu. Chama-se Sexo e Vida. Já leu? Estou te falando? Já leu até 2 vezes. Né? Tá vendo? Então, ele fala lá que na época do namoro, na época do noivado, aqueles espíritos que vão reencarnar como filhos, fazem aquilo que ele chama de doce hipnose. Não é? Um não vê o defeito do outro. Está hipnotizado. Até reencarnar os espíritos. A hora que reencarna todo mundo, aí a mulher começa, você está roncando demais de noite. Eu casei com um príncipe e acordei com um sapo. Não é assim? Muito bem, por quê? Antes não enxergava. Quando reencarnam os obsessores, e são suave encantamento, que o Emmanuel fala, porque senão ninguém casa, senão ninguém reencarna, senão ninguém reencarna. Se não tiver reencarnação, não tem progresso. Gente, a coisa é séria. Se não tiver reencarnação, se não tiver filhos, não tiver família, não tem progresso. O mundo acaba. Então a reencarnação é uma bênção divina. Sabe qual que é a palavra que cabe perfeitamente na palavra reencarnação? Você sabe o que significa reencarnação? Reencarnação significa o perdão de Deus para nós. Não é assim? Você está fazendo a escola, você está estudando, o professor deu aquela prova difícil, você fez hora, não estudou, aí ficou com a nota ruim. Aí você chega perto do professor e fala, professor, me ajuda, eu não fui bem, o que eu faço? O professor fala assim, eu vou te dar uma outra chance. Vou te dar um trabalho e uma outra prova. É fácil fazer um trabalho? É fácil fazer outra prova? Não é mesmo. A reencarnação é a mesma coisa. É refazer. Refazer tudo que nós fizemos e que não fizemos bem feito. Vamos ter que refazer de novo, para corrigir. Reconcilia com seu adversário enquanto está a caminho com ele. Porque se não fizer, será levado na prisão, que é a reencarnação, e de lá não sairá enquanto não pagar até o último centavo. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 868, os Espíritos falam que o futuro é oculto ao homem. E só em casos excepcionais, que Deus permite que o futuro seja revelado. Então, mesmo assim, não é revelado de forma integral. É apenas fragmento. Aí os Espíritos perguntam, ora, então, por que Deus não permite que nós saibamos o futuro? E os Espíritos respondem, porque se o homem souber o que vai acontecer, ele negligencia o trabalho. Se ele sabe que vai perder a luta, para que ele vai lutar? Então ele deixa de aprender. Vai perder aquele round, mas pode vencer no segundo round. Então, por isso que os Espíritos não mostram o futuro. Os Espíritos não, Deus não permite que nós saibamos do futuro, porque nós vamos negligenciar o presente. E outra pergunta, ele ainda pergunta, então qual que é o objetivo das revelações espirituais? Qual que é o objetivo de conhecer o futuro? Deus permite que seja revelado algumas vezes, quando o conhecimento é necessário para facilitar a execução de alguma obra. Então Deus às vezes permite que nós saibamos alguma coisinha para facilitar a realização de alguma obra. Não é por curiosidade, não é para ficar à toa. Um dia alguém chegou e perguntou para um orientador espiritual, eu queria saber o número da Mega Sena.
Isso é verdade, estou falando a verdade. Só para vocês terem uma ideia das pessoas, eu queria saber o número da média. Marcou um atendimento, levou várias semanas para ser atendido, e chegando lá só fez essa pergunta. Eu queria saber o número da média que vai dar na média assim. Se os médios soubessem, não tinha nenhum médio pobre, né, gente? Os médios seriam todos milionários, né? Então, o que é que Deus oculta? Qual o motivo que Deus oculta, então, o futuro? Olha só, porque teriam consequências graves no progresso da humanidade. Porque se o homem tivesse a certeza de alguma coisa fosse acontecer, ele se acomodaria, ele não iria lutar para que não acontecesse. E da mesma forma, se fosse alguma coisa infeliz, alguma coisa triste que fosse acontecer, e seria inadiável, irremediável, ele se encheria de desânimo, não iria fazer mais nada. Você já tiveram a experiência do empregado que foi demitido e está cumprindo aviso prévio? Não é verdade? Tem empresa que não dá o aviso retroativo, porque é um mês de preocupação do empregador, porque o elemento pode sabotar a instalação da empresa, não é mesmo? Ele já sabe que vai ser demitido. É uma coisa complicada. Então nós, seres humanos, somos muito rebeldes, por isso que não temos acesso a muitos conhecimentos. O Emmanuel tem uma fala que eu acho muito interessante. Ele diz assim, que a maioria dos espíritos morrem de vontade de aparecer para nós, para conversar, para bater papo, para matar a saudade, mas eles não fazem isso, porque eles sabem que nós morremos de medo. Sabia disso? Eles não fazem porque sabem que nós morremos de medo. Até durante o sono físico, às vezes está tendo algum trabalho espiritual na nossa casa, que nós estamos participando, alguma limpeza espiritual, e vemos ali algum espírito perturbador, algum espírito que está perturbando ali as crianças, e até mesmo a família, né? E acordamos apavorados, gritando. Acordamos apavorados, gritando, porque a maioria dos espíritos inferiores, eles têm o seu corpo espiritual deformado, e aquilo assusta a gente. Até nós que já somos macaco velho, espiritismo, já tem acontecido comigo de acordar gritando de noite. Certa vez eu estava sozinho em casa, passando perto do computador do meu filho, e de repente fez assim, haha! Nossa Senhora, tem um espírito aqui. Quase que eu desencarnei de susto na hora. Eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Tem um espírito aqui que está fazendo hora comigo. Deve ser espírito zombeteiro, brincalhão. Depois repetiu, haha! Eu fui ver, era o computador. Tinha lá um programinha lá que de vez em quando dava um grito, haha! Imagina, nós que já temos alguma experiência já no mundo espiritual, passamos por essas vexames. Então, agora o livro dos médiuns, no item 289. 289 do livro dos médiuns. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu. Pela cara eu estou vendo que já leu. Aquele que não leu, eu tenho certeza que vai ler. Tenho certeza absoluta. Antes do fim do mundo, né? Então, lá no livro dos médiuns, no item 289, os espíritos explicam que pode acontecer que um espírito preveja coisas que julgue conveniente revelar, ou que ele tenha permissão para tornar essas coisas conhecidas. Mas precisamos ficar atentos, porque aquilo que os médiuns devem mais temer, aquilo que os orientadores devem mais temer, são os espíritos enganadores, que não têm medo de falar mentira. Eles não se preocupam com a verdade. E o apóstolo João, não o Batista, João o Evangelista, na sua primeira carta, João fala assim, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos,
Veja primeiro se eles são de Deus. Perceberam? Então, pelo fato de estar desencarnado, pelo fato de ser espírito, primeiro, não quer dizer que sabe de tudo. E mesmo se souber, não quer dizer que seja bom. Porque o que é que são os espíritos? Os espíritos são as pessoas que desencarnaram. São as pessoas que morreram. Aqui o corpo morreu, o espírito não morre. O espírito continua vivo. Então, aqui no mundo físico, material, não tem tanto trambiqueiro, não tem tanto enganador, não tem tanto golpista. Aí desencarna, chega no mundo espiritual e vai virar anjo, vai virar santo, só porque desencarnou? Não. Continua golpista, continua trambiqueiro. Então, há 2000 anos, o apóstolo João dizia, apóstolo João, o apóstolo amado por Jesus, dizia: filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, veja primeiro se eles são de Deus. De Deus todo mundo é, né? É preciso entender o contexto. Veja primeiro se eles estão a serviço de Deus, né? Então, as falsas revelações, as previsões que mais se devem desconfiar. Olha o que Allan Kardec está ensinando no Livro dos Médiuns. Gente, quando a gente pensa no Allan Kardec, a gente tem que tirar o chapéu, viu? Poucos anos ele codificou a doutrina espírita e ainda deixou 12 volumes da Revista Espírita. A codificação espírita são 5 livros, mais obras póstumas, 6, com mais 12 da Revista Espírita, 18. Em pouco menos de 20 anos. Cada livro com aproximadamente 500 páginas. A Revista Espírita, cada volume com aproximadamente 500 páginas. O que ele escreveu tão rapidamente, obviamente com assistência espiritual, nós hoje examinamos demoradamente, sem pressa alguma, e não achamos erro. É uma empreitada muito grande, uma luta muito grande, um trabalho muito grande. Então, os Espíritos dizem para nós que as previsões, que nós devemos desconfiar daquelas previsões que são de ordem pessoal. Ah, você vai ganhar na loteria. Ah, você, estou aqui percebendo aqui que você em breve vai receber uma grande herança. Pode desconfiar. Normalmente, no Livro dos Médiuns, fala que essas comunicações são apócrifas. Palavra de Allan Kardec. Eu tive que consultar o dicionário, né? Allan Kardec é muito culto, muito sábio. Palavra que para ele é comum, para nós é raridade. Então a palavra apócrifa significa destituída de autoridade. Revelação destituída de autoridade. Podemos acreditar nos Espíritos? O próprio Emmanuel fala, e quem fala é o Espírito Superior, o Emmanuel. Para quem não sabe, o Emmanuel foi o mentor espiritual do Chico Xavier. Ele dizia: analisa as mensagens, analisa detalhadamente. Erasto, 2000 anos depois de colaborar com Paulo de Tarso na escrita das cartas, das epístolas, ele colaborou com Allan Kardec na escritura do Livro dos Médiuns. O Erasto deixou escrito lá no Livro dos Médiuns. Analisa uma comunicação. Se tiver 10 revelações verdadeiras e no meio das 10 tiver uma falsa, joga tudo fora. Pode jogar tudo fora. Não aceita. Os espíritos superiores, eles são cautelosos. Eles trazem as orientações espirituais de forma muito coesa, muito dentro da doutrina. E muitas vezes nós que não temos a bagagem do conhecimento, engolimos gato por lebre. Por isso que precisamos estudar livros de autores sérios, consagrados. Então, o desapontamento vem. Porque os Espíritos dão alguma orientação, primeiro enche o nosso ego, depois vem a decepção. Um colega meu de trabalho foi numa médium dessas que paga, né? Lembra do filme Ghost? Lembra? Aquele tipo ali. Só não tinha o cheque.
mas é mais ou menos igual. E o Espírito, e ela falou, né, com toda seriedade, olha, vocês têm uma casa no interior, não tem? O que não tem, gente? Todo mundo tem um parente que mora no interior. Aí ele caiu no golpe. Tem sim, nós temos uma casa lá em Diamantina. Olha, eu sabia, eu estou vendo aqui que tem um pote de ouro enterrado lá naquela casa. Tem um pote de ouro lá. E pagou a consulta, super feliz. Foi correndo no depósito, comprou marreta, picareta, enxadão, alavanca, juntou a família toda, foi todo mundo para Diamantina para desmanchar a casa que está lá. Até hoje eles estão quebrando pedra lá. Não acharam nada até agora. Então, e os espíritos inferiores morrem de rir. Morrem de rir. Isso eu estou falando de coisas mais graduadas, mas eu tenho uma conhecida minha, que eu conheci quando ela tinha 17 anos, a Marta, uma grande médium. E ela estava estudando, na época, fazendo o 2º grau. Naturalmente, como a maioria dos estudantes, não se preparou para a prova e está lá pelejando, nada. Ela está confiante na mediunidade, né? Pois é, chegou o Espírito. Ela falou, que bom, deve ser o meu mentor. O Espírito olhou, marca isso aqui. Marcou. Marca aqui, ó, marcou, marca aqui, ó. Em 5 minutos ela fez a prova todinha. Foi lá na carteira, primeiro a terminar a prova, entregou para a professora, né, com o peito estufado. Nossa, eu sou o melhor aluno dessa escola, né? Em 5 minutos eu faço uma prova difícil. Os colegas ficavam tudo olhando, assustados. Nossa, mas ela está muito sabida, né? Onde ela tirou tanto conhecimento? Pois bem, na próxima semana, quando a professora veio com as provas corrigidas, Marta, aqui professora, toda feliz, né? Não, tirei 10. 0, Marta, 0. Ela ficou muito decepcionada. Quando ela olhou para o canto da sala, aquele espírito estava rolando no chão de tanto rir. De tanto rir. E tem outro detalhe, né? Hoje em dia passa médio, né? Com as redes sociais, né? Pois é. O cara posta tudo na vida dele e fica fácil. Fica fácil. Então, um conselho do apóstolo João é válido até hoje. Não acredite nos espíritos. Emmanuel fala com clareza, não acredite. Erasto, no livro dos médios, fala, não acredite, analisa. Vamos analisar. E quem está estudando sabe que o livro dos espíritos e o livro dos médios está falando que não existe revelação. Não existe. Excepcionalmente, algum fragmento da revelação nós podemos receber. Excepcionalmente. Porque se soubéssemos como é que vai ser a nossa vida, nós não faríamos nada, ficaríamos deitados, barriga para cima, assistindo filme o dia inteiro e as coisas iam acontecer naturalmente. E não é assim. Temos que trabalhar e muito, e lutar e muito, porque aquilo que não for aproveitado nessa reencarnação será aproveitado na próxima. Temos muitas reencarnações. Então, outra coisa, os espíritos não prometem data. Os espíritos inferiores falam, no dia 10 de outubro de 2032 vai acontecer isso. Quando vier data marcada, vocês podem chutar o balde. Porque os espíritos superiores não marcam data. Não marcam nenhuma data para acontecimento. Por quê? Porque o futuro depende de nós. Se nós continuarmos por esse caminho, poderá acontecer. Mas se nós mudarmos o nosso comportamento, como aconteceu com o rei de Nínive, ele obrigou a cidade a mudar. Acabou com os bordéis, acabou com a confusão toda, todo mundo na linha. Jonas não queria nem ficar dentro da cidade, porque ele sabia, tinha convicção que a cidade ia ser destruída. Ele ficou do lado de fora, fez uma barraquinha e ficou lá de fora esperando a cidade ser destruída. E no espaço de tempo que estava esperando, ele arrumou uma sementinha de abóbora, plantou, ela lastrou, cresceu por cima da barraquinha dele, ele todo encantado, começou a dar flores. Um dia, ele está esperando, e nada da cidade ser destruída. Então ele fala, eu sou um profeta falido, eu falo, não acontece nada. Né?
Aí, um dia, a semente, o pezinho de abóbora murchou, secou e morreu. Ele ficou muito triste. Aí conta a literatura que Deus apareceu para ele: Jonas, por que você está triste? Porque meu pezinho de abóbora morreu, Senhor. Jonas, você está triste por causa de um pé de abóbora que morreu. E você quer que eu mate todo mundo da cidade? Cadê o consenso? Jonas estava se sentindo um profeta fracassado, porque Deus falou que ia destruir e não destruiu. Então, as profecias foram faladas para não acontecer. São um alerta para nós. Se continuarmos no mesmo caminho, vai acontecer. Mas se mudarmos o nosso roteiro, não vai acontecer. E qual que é o nosso roteiro? Qual é o nosso roteiro? Dia de prova hoje. Prova verbal. Qual é o nosso roteiro? Ninguém sabe. Todo mundo sabe, só está com vergonha de falar, às vezes não encontrou as palavras corretas. O nosso roteiro é o roteiro de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui vivendo uma experiência divina, porque nós somos criaturas divinas. Nós não somos criaturas terrestres. O nosso corpo é matéria, nosso corpo é animal, mas nós não somos o corpo, nós somos espíritos, nós somos criaturas divinas, vivendo uma experiência material. Nós não somos matéria vivendo uma experiência espiritual, é o contrário, nós somos criaturas divinas, vivendo uma experiência material. Para quê? Para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, a interferência dos espíritos inferiores perturbam, desvirtuam, porque eles não se preocupam em enganar as pessoas. Então eles determinam dia, hora, fala tudo, marca a data. Então, no livro dos médiuns, no item 289, Allan Kardec fala: toda profecia que vem com data, dia e hora marcada, desconfie, pode desconfiar, não é dos espíritos superiores. Então, e o livro dos médiuns nos orienta, porque o livro dos médiuns é instrução para os médiuns. E no livro dos médiuns fala: nós podemos perguntar para os espíritos. Podemos. Que tipo de pergunta? Olha só, aquele que pergunta jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedirem sabedoria, pedirem discernimento, pedirem orientação. E ele fala, os espíritos respondem através de Allan Kardec: nós não perdemos tempo com aquelas pessoas que procuram a fortuna, que procuram a riqueza, que querem se divertir. Isso é feito pelos espíritos inferiores, que eles se divertem, eles não têm preocupação nenhuma em nos enganar. Gente, para cada um encarnado tem pelo menos, no mínimo, 4 desencarnados. É muita gente desencarnada, e a maioria sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, sem nenhuma preocupação em fazer o bem. Então precisamos ter vigilância de manhã, ao levantar, fazer as nossas orações. E o limite das revelações, os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que não é permitido revelar. Às vezes eles sabem o que vai acontecer. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que eles sabem, mas eles só revelam aquilo que é permitido. Mas os espíritos levianos falam de tudo, sem nenhuma preocupação. E o pressentimento? Tem pessoas que pressentem, não tem? Então os médiuns veem, ou percebem, ou pressentem por intuição algum acontecimento futuro. Pode acontecer. Vem-se-nos revelarem num tempo que nós não conseguimos determinar, que nós não conseguimos medir. Então, durante o sono, à noite, poderemos
ver alguma coisa, sonhar com alguma coisa, e passa daí alguns dias aquela coisa acontece. Aí vem, olha, eu sonhei com isso. Isso acontece com muita gente. Mas, quando a coisa não pode ser revelada, a pessoa volta, acorda no outro dia com a impressão de que aconteceu alguma coisa, que viu alguma coisa, mas ao longo do dia aquilo se apaga, para não interferir na vida presente. Então, na revelação mediúnica, acontece uma coisa muito interessante. Então, é aquela cuja alma, médium, é aquela pessoa cuja alma se desprende da matéria durante o sono, ao desprendimento da matéria. Mas também pode acontecer que numa mesa mediúnica, num processo de profecia ou premonição, no aspecto mediúnico da premonição, o médium se desprende do corpo físico e então, em espírito, o médium vê determinada coisa, determinada situação. E quando é conveniente, Deus permite que essas coisas sejam reveladas. Quando é que Deus permite? Quando a coisa continua na mente da pessoa. E quando Deus não permite? Ele acorda, sabe que sonhou com alguma coisa, lembra vagamente, mas não lembra de detalhes. Porque não é permitido. Então, Allan Kardec ainda nos ensina no livro dos médiuns que a premonição, a capacidade de perceber a vida espiritual vai aumentar com o tempo, com o progresso da humanidade. As percepções mediúnicas, que eu lido muito com médium, eu vejo a pessoa chegar no centro espírita, não percebe nada, começa a estudar, começa a participar das tarefas, daí a pouquinho está vendo os espíritos, está escutando os espíritos, está incorporando os espíritos na reunião mediúnica. Assim, a pessoa, poucos meses. E as revelações da vida futura, como que serão então? Alguma coisa pode ser revelada, pode, mas não tem como revelar tudo 100%. Por quê? Muitas coisas dependem da nossa própria liberdade de ação, do nosso próprio livre-arbítrio. E tem mais. Espíritos inferiores e zombeteiros que gostam de fazer revelações bombásticas, enganam as pessoas, iludem as pessoas. Mateus, no capítulo 19, Jesus fala, porque mandou Moisés, perguntaram para Jesus, por que mandou Moisés dar carta de divórcio para suas mulheres e repudiá-las? E Jesus respondeu, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Então, ele permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, todo mundo quando casa, quando faz o seu casamento aqui na Terra, houve uma programação espiritual. Mas desde o casamento, a sequência dos eventos, a pessoa vai mudando o seu comportamento e começa a agir contra a sua programação espiritual. O coração fica cheio de prevenções, cheio de mágoa, cheio de ódio. Então ele repudia sua mulher, que era a sua programação espiritual. Antes de reencarnar, os dois combinaram de vir juntos. E Jesus fala, antes não era assim, porque antes de reencarnar havia perfeita harmonia entre o casal. Então por que ocorre alterações? Por causa do livre-arbítrio. Então, a nossa existência futura, ela é preparada de antemão. Nós hoje estamos preparando a nossa próxima reencarnação, na sequência de eventos do nosso dia a dia. Estamos preparando a nossa próxima reencarnação. E além disso, nós estamos falando do livre-arbítrio. Além disso, existe uma programação espiritual. Então, são dois fatores que determinam os eventos na vida de uma pessoa.
São escolhas feitas pela pessoa antes de reencarnar, naquilo que é conhecido como programação reencarnatória, ou os atos do dia a dia, baseados no livre-arbítrio. Nós alteramos a nossa reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório. Richard Simonetti fala do plano A e do plano B. Você sabia que tem plano A e plano B em tudo? Até na codificação espírita, Allan Kardec era o plano A. Mas quando os espíritos sabem que o livre-arbítrio é para ser usado e que as pessoas podem mudar de ideia, eles colocaram perto de Allan Kardec um jovem analfabeto, autodidata, chamado Leon Denis. Então, Leon Denis era o plano B, caso Allan Kardec não conseguisse completar o trabalho dele. Graças a Deus, completou com louvor, né? Então, poderíamos saber, por exemplo, em que país vamos viver na nossa próxima reencarnação? Não. É impossível, salvo em casos especiais. Vocês se lembram da profecia do nascimento de Jesus? Está lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém e Efrata, posto que é a menor das cidades, mas de ti sairá o guia de Israel. E onde foi que Jesus nasceu? Belém. Essa profecia é aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías foi o que mais profetizou sobre a vida de Jesus, 760 anos antes do nascimento de Jesus. Olha que coisa interessante. Então, em casos especiais, sim, pode ser relatado. Para quê? Para que haja adesão no futuro. Porque consultando as profecias, qualquer estudioso dos textos sagrados, dos textos da Bíblia, vai perfeitamente entender que Jesus é o Messias. Mas o povo que mais estudou o Velho Testamento do mundo, que é o povo judeu, é praticamente o único povo que não aceita Jesus como Messias, por causa da dureza dos corações. E Jesus falou com muita sabedoria: ó meu Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço imensamente por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos doutos, e tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Porque os simples e os pequeninos recebem de braços abertos. Os sábios questionam tudo, refutam tudo, na pseudo-sabedoria. Então, os espíritos querem nos ajudar. Os nossos mentores espirituais querem nos ajudar, mas eles se preocupam com uma coisa, que é a dependência afetiva. Eles não nos pegam pela mão para nos fazer realizar as nossas coisas. Através da intuição, da inspiração, eles nos orientam e ficam de forma oculta, para que não crie a dependência. Mesmo assim, tem gente que todo dia está lá no centro, marcando entrevista, marcando reunião, marcando orientação espiritual. Antes de procurar uma orientação espiritual, vamos ver os livros, vamos ver o que já tem, vamos ver o que o Evangelho já tem para nós. Porque lá, os bons espíritos vão repetir para nós o que está escrito no Evangelho. Vai repetir para nós o que está lá. Quando precisa vir alguma coisa, além do que está no Evangelho, além do que está na doutrina espírita, eles vão revelar para nós durante o sono físico, porque são coisas particulares. Porque muitas vezes o orientador está também, vamos dizer assim, influenciado. Então, coisas particulares são trazidas durante o sono. Então, os orientadores experientes, para progredir, precisam muitas vezes de adquirir experiência pela sua própria custa. Por isso que os espíritos protetores aconselham, orientam, mas nos deixam entregues às nossas próprias forças, às nossas próprias atitudes. E qual é a finalidade da intuição? Por que é que existe intuição? A intuição, ou inspiração, como quer algum,
É o fio do pensamento que nos liga a Deus, que nos liga ao alto. Mas esse fio pode ser interceptado pelos espíritos inferiores, porque às vezes a nossa sintonia não está boa. Ao invés de receber uma orientação de um espírito superior, poderemos sim estar dando ouvidos a espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, que vão criar inimizades, que vão criar para nós problemas. E a Gênese traz para nós a teoria do conhecimento do futuro. De maneira muito sucinta, os Espíritos explicam o seguinte, eu vou resumir aqui para vocês. O conhecimento do futuro é como uma pessoa que está no alto do prédio. Lá no alto do prédio, ele observa o carteiro, andando pela rua, entregando as suas correspondências. O carteiro não sabe, mas a hora que ele virar aquela esquina, tem um cachorro bravo solto. A chance dele ser mordido é muito grande. A hora que ele virar a outra esquina, tem 2 ladrões escondidos no beco, esperando ele para assaltar. O carteiro não está vendo, mas o homem que está lá em cima do prédio sabe. Se o homem que está em cima do prédio descer e falar com o carteiro, não vai ele não, que tem um pitbull solto. Lá na frente você não entra naquele beco também não, que tem 2 ladrões lá te esperando para assaltar. Então o carteiro fala, nossa, mas você é médium, né? Não, você é profeta, você conhece do futuro. Para o carteiro, aquele homem realmente conhece o futuro. Mas aquele homem, para aquele homem, aquilo que ele revelou é presente. Por quê? O horizonte de observação dele é mais elevado. Vocês observaram? Então os espíritos mais adiantados, os espíritos superiores, eles conseguem perceber situações que vão acontecer. Porque o ponto de vista deles, o horizonte de eventos dele é mais elevado do que o nosso. Mas para eles isso não é futuro, para eles isso é presente. Vocês sabiam que nós temos 11 dimensões? Além de largura, altura, profundidade, tem uma dimensão que é o tempo, outra dimensão é a gravidade. E existem espíritos tão adiantados, criaturas tão adiantadas, que o tempo para eles é sempre presente, porque não existe distância para eles. Com a velocidade do pensamento, eles percorrem qualquer distância. O nosso tempo é medido pela distância. Vou daqui para 7 Lagoas, quantas horas? 1 hora. Vou para daqui para o Rio de Janeiro, quantas horas? 6 horas. Mas para os espíritos que se deslocam com a velocidade do pensamento, que a distância não é um obstáculo, a percepção do tempo deles é muito diferente da nossa. Daí a capacidade de prever, de perceber coisas que vão acontecer no futuro. Muito bem. Eu estava observando, estou relendo o livro Paulo Estevam, eu estava vendo que Pedro, em determinado momento, quando ele estava em Roma, ele teve um sonho. Ele foi avisado em sonho de uma coisa que ia acontecer. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem a percepção como é que é. Pedro sonhou com uma cruz enorme, cobrindo todos os cristãos. E aquela cruz estava gerando uma sombra escura em cima dos cristãos. Foi isso que ele sonhou. Ele contou para Paulo, contou para os outros discípulos, os outros apóstolos, e de bate-pronto eles não entenderam direito o que era. Mas todos eles, sem exceção, sabiam que dias terríveis estavam para acontecer. Uma cruz gerando uma sombra escura. Passado poucos dias, puseram fogo em Roma. Durante 7 dias Roma queimou. Tinha na época 14 bairros. 4 ficaram indemnes do fogo. 3 foram completamente destruídos. E 7 parcialmente destruídos. E Nero colocou a culpa nos cristãos. Então, no mês de agosto do ano de 64, Nero mandou prender todos os cristãos,
barraram nos postes, crucificaram e colocaram aos pés do povo de Roma, que estavam revoltados contra os cristãos, achando que foram eles que tiveram posto fogo na cidade, colocou instrumentos de tortura à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia chegar e tacar fogo. Jogava o azeite, o betume e tacava fogo. Tinha instrumentos em brasa que podia chegar e espetar qualquer cristão. Então, só para vocês verem que nós podemos ser avisados nos momentos graves da nossa vida, nos momentos difíceis da nossa vida, nós podemos ser avisados. Todo mundo aqui, naturalmente, já assistiu o filme de Bang Bang, pelo menos os mais velhos, né? Porque hoje a juventude não gosta mais. Mas na minha época eu gostava muito e eu adorava quando tinha índio. E um índio especial chamava muita atenção, o Jerônimo, que era um índio revoltado contra os homens brancos, porque os soldados da cavalaria assassinaram a esposa e os seus filhos. E Jerônimo, então, depois disso, cheio de ódio, vivia montando tucalha, enfrentando a cavalaria, uma coisa interminável. Era uma pedra no sapato do governo na época. Certa noite, Jerônimo dormindo, ele sonhou que a estrada de ferro estava passando pelas terras dos Apaches. E a Maria Fumaça, né, que era o trem da época, aquela que solta aquele trem de fumaça, cheio de vagões, e dentro desses vagões tinha homens, mulheres, crianças brancos, e aquele monte de trem chegando, cheio de homens brancos. Foi o jeito que a equipe espiritual teve para avisar para ele: para de lutar, você não vai conseguir. É impossível parar a chegada dos homens brancos, eles são muitos, são como as estrelas do céu, nunca se acabam. E desde essa época, Jerônimo se rendeu e passou os seus dias como prisioneiro num forte americano, até desencarnar, já velhinho, mas parou de lutar. Então, conforme os percalços que nós enfrentamos na nossa vida, nós vamos receber orientação espiritual. E nós temos um caso muito curioso de um médium americano chamado Edgar Cayce. Quem quiser anotar para assistir depois, é muito curioso, né? Ele era de família cristã, estudava muito a Bíblia e orava, pedia a Deus: eu queria ajudar o povo, eu queria ajudar o sofredor. E uma noite, uma luz intensa no quarto dele disse: Edgar, a sua prece foi ouvida, e nós vamos trabalhar com você em favor do necessitado. E a partir daquele dia, o Edgar adquiriu a estranha propriedade de dormir, e ele diz que ele viajava nos raios da luz, alcançava os arquivos acásticos que estão no universo, e ele conseguia perceber coisas que iriam acontecer. Então ele previu a queda da Bolsa de 1929, previu a Segunda Guerra Mundial e previu vários eventos importantes. Então são coisas curiosas que nós podemos observar no nosso dia a dia. E uma coisa muito curiosa que tem com todos nós, que é o déjà vu. Déjà vu é uma expressão francesa que diz já visto. São fragmentos de memória que conservamos de coisas que fazemos e acontece no plano espiritual. Quando voltamos para o corpo físico, elas se realizam. Agradeço demais a paciência e a bondade de me tolerar esse tempo todo, e peço a Jesus para ir na casa de cada um, trazendo saúde, paz e alegria para vocês todos, para suas famílias. Muito obrigado. Bacana, né? Muito bacana mesmo. Meus queridos, passando para relembrar aqui, é nesse sábado o nosso seminário Líder Musical Memórias do Suicida, que ocorrerá no Espaço Cultural Estrutural Eventos,
Ainda temos ingressos disponíveis. Quem tiver interesse, procure na biblioteca ou na portaria, na recepção. Fique à vontade. A arrecadação desse evento será destinado às nossas obras e à manutenção da casa. E também eu gostaria de convidar vocês para o próximo dia 17 para a nossa festa junina, que ocorrerá aqui no nosso terreiro, no nosso quintal ali. Estejam todos convidados. É um evento de confraternização, no qual nós temos canjica, nós temos caldos, nós temos jogos. Dia 17. Todos estão convidados. Acima de tudo, é uma confraternização que faz um bem danado e, além do que, é uma delícia. A canjica é maravilhosa. Muito boa. Tem um pé de moleque com uma coisa de louco. Quem tem problema de diabetes pode ficar tranquilo. Nesse dia a espiritualidade vai abonar, vocês podem comer tranquilo. Tem caldo, tem muita coisa boa. Mas, como toda casa espírita, tudo se faz em conjunto. Nós precisamos também de doações, de leite condensado, de coco, amendoim. Canjica nós já conseguimos. Feijão também, graças a Deus, nós conseguimos. Nós precisamos de coco, amendoim, leite condensado. Qualquer quantidade será muito, muito bem-vinda. Leite também. Sintam-se todos muito acolhidos para essa maravilhosa tarefa e saborosa também. Bom, meus queridos, vamos chegar no finalzinho da nossa reunião. Nós vamos fazer a prece final e ao terminarmos essa oração, aqueles que sentirem a necessidade no passe, por favor, formem uma fila à direita, em silêncio. Então eu convido todos vocês, nesse momento, a buscar uma comunhão com o mais alto, com essas energias divinas que nos circundam, rogando Jesus, o meigo Rabi da Galileia, de corações jubilosos, agradecidos ao Divino Mestre, pelas bênçãos e pela oportunidade que nos foi dada hoje, do aprendizado, da reflexão, que possamos levar para a nossa jornada cotidiana esses ensinamentos de Jesus, e que eles nos ajudem a nos transformar como seres. Divino e amado Mestre, eu peço que estenda essas bênçãos sobre toda a humanidade, nesse momento de transição, de tanta inquietação entre todos os irmãos. Rogamos pelos irmãos que se encontram em conflitos, não só interiores, mas físicos, por essas atrocidades que vêm sido cometidas em nome da guerra, por esses que passam fome, necessidades muito além da nossa compreensão, para aqueles que foram tolhidos da liberdade e da saúde, que possam amparar, Jesus, as tuas falanges divinas a todos nós, nos confortando, nos iluminando, nos auxiliando com bom ânimo, para prosseguirmos nessa nossa jornada reencarnatória, cientes de que o Pai jamais nos abandona. Fica conosco, Jesus, os nossos caminhos, nos ampare, nos guarde, nos guie, e que assim seja. Meus irmãos, amo a Deus e paz profunda a todos.